Fala, PVC. Do Uruguai ali atrás, ó, tremulando porque tá fazendo um frio de 11 graus aqui. Mas a expectativa para sábado é de uma temperatura mais alta, na faixa de 28 graus, e com 7 mil torcedores do Fortaleza. Mas a expectativa é para um jogo num estádio de 25 mil lugares, o estádio Domingo Burguenho, o mesmo estádio onde o Fortaleza estreou nesta temporada na Libertadores contra o Deportivo Maldonado, em Maldonado. O estádio tem 25 mil lugares e deve ter os 7 mil que vem do Nordeste do Brasil e mais aproximadamente 4.500 que vem do Equador torcer pela LDU. Isso vai dar mais ou menos metade da capacidade do estádio, e a outra metade vai ter um pedaço de convidados da Conmebol, mas não deve passar de 15 mil torcedores. Então, a expectativa é de um jogo que tenha um estádio com lotação muito semelhante a que teve no ano passado em Independiente Del Valle e São Paulo, que tinha a parte da torcida do São Paulo muito cheia e o restante do estádio muito vazio. Maldonado, sábado, 5 da tarde, tem Fortaleza e LDU decidindo a Copa Sul-Americana. Já tem muito torcedor do Fortaleza aqui, hein? Desde sábado passado que eu cheguei no Uruguai, tinha gente aqui com a camisa do Fortaleza que foi passear em Buenos Aires e voltou. E já está na região de Maldonado, Ponta del Este, para o jogo de sábado. PVC Rural, com um cenário todo especial. Nossa, aquilo, cara, maravilhoso, né? O sol, aquele hein? céuzinho, parece o fundo de tela do Windows, sabe? E o som dos pássaros. Aquele céu azul, o som dos pássaros. Eu imaginando ele tomando ali um vinhozinho uruguaio nesse frio de 11 graus. Se tem uma coisa que deu agora, foi inveja. PVC está muito bem posicionado e deu para ver a bandeira uruguaia tremulando ali ao fundo. Falando dessa final Fortaleza e LDU, ele projetando ali cerca de 7 mil torcedores do Fortaleza, mais 4 mil da LDU, ou seja, praticamente metade de capacidade de um estádio para 25 mil numa final continental, que pode marcar o primeiro título de um nordestino, um clube nordestino, na história continental, internacional. O CSA chegou a ser vice lá atrás da Copa Conmebol e agora o Fortaleza tentando pela primeira vez colocar o Nordeste no topo do continente, uma competição como é a Sul-Americana. É um cenário meio controverso, né? Uma final tão importante, principalmente para o Fortaleza. A LDU é conhecida no Equador como o Rei de Copas, tem essas 4 estrelas exatamente pelas conquistas continentais ali em cima do seu escudo. E o Fortaleza, claro, vivendo um momento mágico nessa temporada, podendo ficar pela primeira vez 6 anos seguidos, desde o início da era dos pontos corridos com um time nordestino na Série A, sem ser rebaixado. Isso nunca aconteceu. Pode ser o primeiro time a conseguir essa marca, o máximo foram 5 temporadas. Mas esse meio que anticlímax nesse estádio, né? Nesse local, nessa região da final única, Lavieri. Esse é um debate que a gente vai ter constantemente, especialmente na Sul-Americana, de torcida, né? Você já não é a primeira vez que vai acontecer. Essa final única de Sul-Americana, ela vai proporcionar esse tipo de debate sempre, ainda mais em cidades que você tem um pouco mais de dificuldade para chegar, não é exatamente tão fácil, a logística aqui não é tão fácil quanto é na Europa, por exemplo, então a gente vai ter sempre esse debate. Em relação à situação do Fortaleza, eu particularmente vou torcer muito para o Fortaleza nesse jogo. Eu acho que o Fortaleza é um exemplo muito bacana de gestão que a gente tem aqui no Brasil. É um time que não tem o faturamento que tem um Corinthians, um São Paulo, um Flamengo da vida, mas é um time organizadinho, que investiu em estrutura, que paga as contas em dia, que gasta o que tem, que se controla, se segura, tem um projeto. Na crise que teve com o Vojvoda, não demitiu. Então é uma gestão, para mim, muito legal, é uma gestão que serve de exemplo para outros times que não têm o potencial de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras de faturamento, de que você se organizar, se você ficar um time organizado, que investe em estrutura, que prioriza você ter uma estrutura melhor do que contratar um jogador que de repente você vai conseguir contar com ele 20 vezes no ano só. Então, assim, um exemplo muito bacana para esses times de menor porte, que você pode chegar longe, você pode sonhar alto mesmo, porque chegar numa final de Sul-Americana por Fortaleza é muito bacana, é um fato muito bom mesmo, muito grande, e é o que você falou, continuar na Série A, lutando sempre, e outra, não é na Série A fazendo feio, sendo escapando na última rodada, não, Fortaleza tem conseguido lugares na parte de cima da tabela, então para mim é um exemplo muito grande, e vou torcer muito por Fortaleza, porque eu acho que quem trabalha direitinho assim merece ser recompensado.
Torceremos. Vou torcer também pelo Fortaleza. Aliás, tive a oportunidade e o privilégio de narrar alguns dos jogos dessa campanha do Fortaleza nessa Sul-Americana lá no Paramount. Um jogo especial foi o golaço do Marinho ali, num dos mata-matas. Precisava muito daquele gol, ele faz ali no Castelão, explode de alegria. E até para ilustrar isso que você falou há pouco, Fortaleza é o 8º, 42 pontos, situação tranquilíssima em relação... embora o Marcelo Paz, o presidente, tenha sempre esse discurso muito pé no chão, né? Não, primeiro objetivo, permanência, depois a gente pensa em outras coisas, para exatamente bater esse recorde que eu falava de 6 anos seguidos de um nordestino na era dos pontos corridos na Série A. Então, final de semana tem o Lion, o Leão do PC, estaremos na torcida por aqui. Acho que quase todo mundo, tirando os torcedores do Vozão, do Ceará, o resto do Brasil, acho que quase todo mundo vai estar na torcida pelo Fortaleza nessa final da Sul-Americana. A gente está na reta final do de primeiro, mas tem tempo para falar de Liga dos Campeões. O nosso também colunista Rafael Reis traz uma reportagem sobre um nome, e o Lavieri pode comentar na sequência, que está meio sumido na seleção brasileira, mas vai bem no campeonato inglês. Eu vou deixar ele contar para vocês de quem se trata. Fala aí, Rafa. Na última data FIFA, depois dos tropeços da seleção brasileira frente Venezuela e Uruguai, começamos a ver nas redes sociais um certo clamor pela convocação do Douglas Luiz, volante do Aston Villa. E esse clamor é bem justificado mesmo. Afinal, se você usar a SofaScore, que é uma plataforma de inteligência artificial que transforma a produção dos jogadores em campo em notas que medem o desempenho deles como base, você vai descobrir que o Douglas Luiz é o único brasileiro no top 10 dos melhores jogadores da Premier League nesta temporada. Aliás, ele é o primeiro brasileiro, né, e o 10º melhor jogador da Premier League, que é o campeonato nacional mais importante do mundo. O Douglas Luiz, como volante, é o terceiro. Ele só está atrás do Rodri, volante espanhol do Manchester City, e do Declan Rice, volante inglês do Arsenal. O Douglas Luiz tem 6 gols nessa temporada já, somando todas as competições, um desempenho absurdo para um volante, e está sim pedindo passagem, pedindo para chegar na seleção. O problema é que ele é uma certa dor de cabeça para o Fernando Diniz. Por quê? Porque as posições onde ele joga, que são a de primeiro volante e a de segundo homem de meia, o camisa 8, são posições que o Fernando Diniz tem nomes muito consolidados na cabeça dele. Ele tem pelo menos 3 queridinhos para essas vagas, né? Ele tem o Casemiro, né, por todo o histórico na seleção, por todo o histórico no Real Madrid, hoje jogador do Manchester United. Ele tem o Bruno Guimarães, que é um jogador criado por ele lá no Audax São Paulo, né? Apesar de primeiro ter passado pelo Rio. E ele tem o André, revelação do Fluminense, que é um jogador de confiança dele, do seu clube. Mas esse é o caminho que o Douglas Luiz tem que superar para voltar à seleção depois de 2 anos sem ser convocado. Tá aí o Rafa fazendo essa reportagem, inclusive na sua coluna, Lavieri, a respeito do Douglas Luiz. Ele citou os concorrentes ali da posição. O Casemiro está muito mal na seleção brasileira, nessas últimas datas FIFA ficou isso muito evidente. O André no Fluminense está vivendo um grande momento, é finalista da Libertadores, aliás, está chegando, é semana que vem, para você que está meio perdido aí no tempo e espaço, semana que vem tem Fluminense e Boca pela final da Libertadores, e essa opção do Douglas Luiz sendo uma ausência sentida para você também, Lavieri? Assim, o Douglas Luiz, ele tem, já foi lembrado outras vezes, ele tem uma questão de não conseguir manter regularidade e quando foi na seleção ele também não repetiu o que ele tinha feito no clube, isso na gestão do Tite, né? É um jogador que de fato briga por uma posição complicada, mas eu acho que o Douglas Luiz, pela dinâmica de jogo que ele tem, é capaz que ele atenda mais aos pedidos do Diniz do que o Casemiro, por exemplo, porque o Casemiro não é um jogador que você toca, que pega, inicia a jogada e vai buscar lá na frente. Ele é um jogador que tem bom passe, bom lançamento, a gente já vai lembrar de vários passes e lançamentos do Casemiro, mas não é um cara que passa e corre na frente para receber, coisa que o Bruno Guimarães faz, coisa que o Douglas Luiz pode fazer.